Eu queria fazer algumas considerações, porque, assim, o apóstolo Paulo, ele era, como bem disse o irmão Bregantinho, humano, né? E ele tinha determinadas falhas que acho que ele nem se dava conta. Por exemplo, nas duas cartas que ele escreve a Timóteo, fica claro, pelo menos para mim, que Paulo achava que Timóteo tinha a mesma personalidade de Paulo, que pelo menos deveria ter. Né? E Timóteo não, Timóteo era muito diferente de Paulo. Né? Talvez Timóteo fosse mais parecido com Barnabé, com quem Paulo brigou da maneira mais absurda possível. Né? Eu sempre digo para os meus alunos que, por mais errado que Timóteo pudesse, que Barnabé pudesse ter estado, Paulo não tinha o direito de brigar com ele depois de tudo que Barnabé tinha feito por Saulo de Tarso convertido. Mas o Paulo era obcecado, ele era obstinado, ele tinha um negócio assim que nem todo mundo tem. E Timóteo certamente não tinha esse ímpeto todo de... Uma vez eu assisti um filme sobre Paulo viajando lá pela província da Ásia, né, para evangelizar, e alguém falava assim, mas nós vamos lá de novo. Tá bom, vou orar para as pedras serem menos duras naquele lugar e tal. Parece que Paulo gostava de tomar pedrada, né? E queria que Timóteo fosse igual. E Timóteo não era. A segunda carta, ela tem todo um conteúdo emotivo, porque é uma carta de despedida do apóstolo, e eu vejo lá três pilares nessa carta. O primeiro é a questão do sofrimento. Ó, Timóteo, você para de chorar, deixa de ser geração Nutella, porque é para servir a Deus, é assim mesmo, é com sofrimento, tem de ser, Jesus sofreu, eu estou sofrendo as algemas aqui, você não tem que se envergonhar disso, e porque Deus vai te recompensar depois, e por aí vai. Depois ele fala dos falsos mestres, que uma das tarefas de Timóteo não era só evangelizar, mas também impedir que os ensinos deturpados prosperassem, como ele já tinha feito na primeira carta. E o terceiro eixo da carta é onde o pastor Paulo mostrou bastante fortemente a questão humana de Paulo. Ele praticamente suplica que Timóteo vá vê-lo. Ele quer contato físico, ele quer presença, ele quer ver Timóteo, né? Quer ser assistido por Timóteo, talvez no seu último momento de vida. Ele tem necessidade de gente. Eu percebo também, não é minha essa ideia, obviamente é dos eruditos, que o apóstolo tenta se aproximar o máximo possível dos exemplos de Jesus. Às vezes ele até menciona isso, e isso pode ser entendido um pouquinho como arrogância. Porque ele, por exemplo, na segunda carta ele fala assim, eu fui abandonado. Jesus também foi abandonado, né? Então dá a impressão que ele quer imitar a Jesus até principalmente nessas questões de negativas, né? De sofrimento, de angústia e tudo mais. E assim como Jesus também sentiu a necessidade de contato, uma das cenas mais pungentes dos evangelhos, quando Jesus vai atrás dos discípulos no Getsemane e eles estão dormindo. Puxa, eu precisava de vocês, precisava que vocês orassem comigo. Foi um anjo lá consolá-lo, pelo jeito não consolou lá muito, né? Ele transpirou sangue, mas Jesus precisava de contato físico humano, e Paulo também mostra isso de forma muito clara.